Que a paz esteja com vocês. Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal Portal Iluminar-se. Para quem não me conhece, eu sou a Erika e aqui eu compartilho ferramentas poderosas, né? Ferramentas de espiritualidade, ferramentas de arquétipos, Ho'oponopono, né? Técnicas que realmente contribuem para mim, para que dê certo para vocês também, tá bom? Então, tudo que dá certo na minha vida, eu gosto de transbordar isso para o mundo, para que vocês possam também ter resultados incríveis na sua vida. E me surgiu uma inspiração muito grande de eu compartilhar aqui, né, o que me tirou realmente de um estado de depressão, de uma vibração baixíssima, de escassez total, que há uns 9, 10 anos atrás eu vivia, né, o que funcionou para mim. E se você está vivendo, né, ainda nessas vibrações baixas e em escassez, é porque você ainda está deixando de fazer alguma dessas coisas que eu vou falar aqui com você, que eu vou compartilhar, e que é tão simples, que vai fazer uma grande diferença na sua vida, mas que se você ainda vive em escassez, vive nessas vibrações baixas, é porque você está deixando de fazer. É porque você ainda não está percebendo, tá bom? E eu tenho certeza que a minha experiência vai poder contribuir muito com a sua jornada também. E você vai conseguir entender muitas coisas aí que você está deixando de fazer e que se você fizer, vai te ajudar demais, tá bom? Então tá. Lá em 2014, né, eu vivia em um estado de depressão tremenda. Eu era uma adolescente muito depressiva. Eu só queria ficar em casa, deitada, né, e assistindo. E tudo que eu assistia também não eram coisas boas, eram filmes que falavam sobre coisas ruins, sobre morte, investigação. E nessa época eu não entendia ainda sobre a lei da atração, eu não entendia sobre o poder do pensamento, sobre arquétipos, nada disso, tá? Eu apenas ia lá fazendo o que eu achava que era certo pra mim, tá? E o que me deixou nesse estado todo de depressão que eu vivia era que quando eu era mais nova, eu vivi muito relacionamentos abusivos, desde a minha infância, né? Então, eu vi o meu pai sendo abusivo com a minha mãe, meu pai agredindo a minha mãe, fui crescendo com essa visão de que eu sabia que não era normal, né? Porque eu não sentia algo bom quando aquilo acontecia, mas pela minha mãe sempre perdoar o meu pai, sempre deixar, e isso ocorria muito, às vezes inconscientemente eu acreditava que isso era algo normal. Mas eu vivia com muito medo, né? Quando tudo isso acontecia. E imagina uma criança, desde de pequenininha, já crescer assim, ok? E aí fui crescendo e fui tendo relacionamentos abusivos na minha vida. Mas no meu caso não era abusivo de agressão, e sim abusivo de palavras, a pessoa realmente não se importar comigo, da pessoa me deixar de lado, né? Então era um relacionamento muito abusivo, assim, em palavras, de humilhação mesmo, tá? Então tudo isso foi se elevando e eu fui caindo em estado de depressão. Então também nunca soube direito qual que era o meu papel aqui no mundo. Sempre me perguntava o que eu estou fazendo aqui no mundo, porque eu não conseguia realmente, nessa época, enxergar alegria. Eu não via alegria em nada. Minha alegria era ficar deitada na cama e assistindo. E os filmes, para mim, era aquilo que tirava o foco de tudo que eu vivia na minha realidade. E aí eu fui vivendo assim, né? Tinha dias que eu acordava melhorzinha e conseguia fazer alguma outra coisa, mas a maior parte da minha adolescência foi em casa, no quarto. E todos os dias eu lembro que eu acordava e eu falava, não, eu não quero acordar. Eu quero ficar no mundo dos sonhos, porque sonhar é melhor, porque dormir é muito melhor do que a minha realidade. E aí eu passava o dia todo dormindo, e quando chegava à noite eu ficava a madrugada toda acordada, né? Então eu parecia realmente uma pessoa que não estava vendo alegria em nada da vida e vivendo dessa forma, entende? E era muito desafiador porque eu realmente acordava e eu só queria voltar a dormir, porque eu não queria enxergar a minha própria realidade, eu não queria viver a minha realidade. Eu queria fingir que não estava acontecendo, e quando eu dormia, né, eu tinha sonhos bons, eu até anotava. O que me ajudava naquela época era anotar sonhos bons que eu tinha. Eu sempre gostei muito de escrever, de ler, então todo sonho bom que eu tinha, eu anotava, né? E aquilo me dava uma alegria. E eu, sem saber disso, que é uma prática muito boa, né? De você enxergar as coisas positivas. E essa prática de você anotar e escrever aquele sonho que foi tão bom para você, ajuda a elevar a sua vibração, né? E isso o Zembra ensina muito nos livros deles. E eu vou estar trazendo aqui para vocês algumas técnicas. Ele já trouxe algumas técnicas
para vocês verem como que é interessante isso, né? Então eu vivia assim, uma maior parte da minha vida. E eu lembro que no finalzinho de 2014, quase em 2015, eu tava rolando lá o feed do Instagram e eu vi um post de uma moça chamada Flávia Melissa. Quem conhece a Flavinha aí? Quem já se conectou com a Flávia Melissa? E tá, nesse post estava escrito: Flávia Melissa era uma moça que na época que eu conheci ela, compartilhava conteúdos, né, de lei da atração, de como que você muda a sua vibração e que você cria a sua própria realidade. Foi a primeira vez que eu ouvi esse assunto. Sobre lei da atração, Ho'oponopono, eu nunca tinha ouvido falar sobre nada disso. Para mim era tudo muito novo, né? E na época ela compartilhava de um jeito diferente, né? Ela não falava nomes. Isso é lei da atração, isso é Ho'oponopono, ela só compartilhava, né, os assuntos e algumas técnicas, tá? Então, para quem tá vendo esse vídeo, provavelmente pode conhecer a Flávia Melissa. Hoje em dia eu não sei como ela tá, eu não acompanho mais ela, mas nessa época ela foi uma grande mestra para mim. Foi a primeira pessoa que me convidou a conhecer todas essas práticas incríveis, que foi há 10 anos atrás. Que chegou para mim um post do Instagram onde estava escrito: participe você também do desafio da gratidão. E eu fiquei curiosa, né? Eu queria saber que desafio era esse. E era um desafio gratuito, onde ela proponhava para toda a comunidade lá do Instagram, a todos os dias, durante 30 dias, escrever alguma coisa daquele dia pelo que foi grato. E podia escrever uma coisa ou duas e ir aumentando gradualmente, né? E eu falava: nossa, agradecer, mas eu nem tenho pelo que agradecer pelo meu dia. Mas eu via tanta gente comentando nos comentários que estava praticando, e o quanto estava mudando a vida, e quantas coisas começaram a dar certo, e começaram a acontecer coisas incríveis, que eu falei: não custa nada tentar. E aí eu lembro que eu criei um Instagram só para isso, para eu não esquecer. Aí todos os dias eu colocava uma fotinha e colocava na legenda pelo que eu fui grata, né? Então hoje eu agradeço. Eu comecei agradecendo realmente por pequenas coisas. Eu comecei agradecendo pela minha família, que tinha saúde. Comecei agradecendo pela cama que eu tinha, né? Comecei agradecendo pelo meu cachorro, que me fazia tão feliz e que me ajudou tanto nesse processo da minha vida. E agradecia por ter movimentos às mãos, por conseguir falar, por conseguir enxergar. E cada dia ia aumentando mais e mais. E o mais engraçado é que quanto mais passa o tempo, mais você consegue encontrar motivos para agradecer. E eu lembro que teve um dia que eu não conseguia parar de escrever, porque tinha tantas coisas pelas quais eu era grata que eu não conseguia parar de escrever. E conforme eu fui escrevendo as coisas pelas quais eu era grata, as coisas foram mudando na minha vida. E tudo foi melhorando, né? E eu fui realmente vendo a beleza da vida. E eu lembro que eu acordava e eu falava: meu Deus, como que o universo é lindo, como que é maravilhoso, como que esse dia tá lindo, como que é maravilhoso o sol, o céu e as pessoas, tudo é tão mágico, sabe? Você começa a enxergar as coisas por uma percepção totalmente diferente. Quando eu me dei conta, eu não ficava mais deitada na cama, eu não queria mais só ficar dormindo, eu queria começar a conhecer mais sobre isso, sobre essas técnicas e compartilhar isso com as pessoas. E eu lembro que a minha mãe também era muito depressiva, eu comecei a compartilhar isso com ela, só que na época ela não entendia, ela não queria ouvir, então as pessoas realmente só ouvem aquilo que estão preparadas para ouvir, né? Mas conforme eu fui fazendo, foi ficando tudo bem, sabe? Eu consegui sair de um relacionamento abusivo, consegui desfazer esse relacionamento sem dor nenhuma, foi muito fácil para mim de fazer isso. As coisas em casa foram melhorando, minha irmã conseguiu emprego, eu consegui um emprego voluntário, minha mãe começou a ficar melhor. Parece que quando a gente muda, realmente tudo vai mudando, sabe? Parece que é a percepção que a gente realmente tem da vida, e quando uma luz está acesa, é mais fácil para iluminar as outras luzes que estão ao nosso redor, né? E eu fico sempre toda arrepiada quando eu falo sobre isso, mas realmente me ajudava muito. E tinha uma outra frase que ela sempre pedia pra gente repetir, que hoje eu sei que é o Ho'oponopono. E na época eu já praticava o Ho'oponopono sem entender nada. Que é: eu aceito, eu confio, eu agradeço e eu permito que tudo flua. Era o Ho'oponopono da Era. E ela não falava o nome Ho'oponopono, ela só compartilhava as técnicas, né? E ela falava muito sobre o perdão também, sobre você perdoar. Eu consegui perdoar muitas coisas no meu passado, consegui perdoar muitas pessoas,
que me fizeram mal de alguma forma, né? E tudo foi ficando mais leve, né? E sempre quando alguma coisa negativa acontecia, quando alguma coisa acontecia, baixava a minha vibração, eu repetia: eu aceito, eu confio, eu agradeço. Eu aceito, eu confio, eu agradeço e eu permito que tudo flua. E as coisas iam melhorando. E isso era a limpeza do Ho'oponopono também, que na época eu não entendia. E não precisava ser 108 vezes. Era só repetir quantas vezes forem confortáveis para você. E até dar aquela sensação de alívio, porque é isso que importa, o seu sentimento, né? E eu não pratico a técnica do Ho'oponopono da Beth Russo, vou fazer um vídeo específico somente para isso. Eu acho a Beth incrível, mas a técnica dela não funcionou para mim, tá? Então, eu já praticava o poder da gratidão e o Ho'oponopono mesmo sem entender. E isso mudou a minha vida, transformou completamente a minha vida. Existe uma Érica antes de conhecer o poder da gratidão e a técnica de Ho'oponopono da época e uma Érica depois, porque eu realmente comecei a renascer. E todo mundo começou a ver que eu tava diferente, que eu tava... E a partir desse momento eu sempre fui assim, mais espiritualizada, comecei a enxergar a vida com mais beleza. Tudo que acontecia na minha vida, eu levava como se fosse por algum motivo e que alguma coisa muito melhor estaria para acontecer. E, por incrível que pareça, tudo foi dando certo na minha vida dali pra frente. Eu consegui, ganhei um curso maravilhoso de administração. E esse curso eles ajudavam também financeiramente. Eu e a minha irmã a gente conseguiu, né? E a gente com esse dinheiro conseguia ajudar em casa e conseguia ajudar a minha mãe. Parece que a prosperidade foi chegando com mais facilidade na nossa vida, né? Claro que teve muitos desvios, eu me desviei muito dessa espiritualidade, porque eu era uma adolescente, eu estava crescendo ainda e aprendendo as coisas que eu gostava e o que eu não gostava, né? E eu comecei a sair, comecei a conhecer pessoas novas, né? Me desviei um pouco, voltei a ficar num estado, mas nunca mais naquele estado de depressão. Tive ansiedade, depois voltava, mas depois que você conhece as práticas, é muito mais fácil para você sair daquele estado, né? Então isso transformou completamente a minha vida, né? Não era todo mundo que eu falava e queria praticar, e eu comecei a entender que tá tudo bem, as pessoas que estão ao seu redor não quererem praticar, não quererem fazer o que faz bem pra você, né? E a melhor forma da gente mostrar aquilo que faz diferença na nossa vida é a gente realmente mostrando que a gente mudou. E aí, faz mais de 10 anos, então, que isso aconteceu comigo. E foi incrível, realmente foi incrível pra mim. E eu pratiquei isso por muitos anos. Até hoje eu pratico, né, gratidão, Ho'oponopono, mas eu pratico de outras formas e eu pratico outras técnicas. Mas essa técnica me ajudou, assim, anos, 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 anos. Foi isso por mais de 10 anos. Tudo ia se limpando e eu não sabia, né? Não tinha esse entendimento. E a Flávia também compartilhava muito das coisas que aconteciam com ela, como que ela conheceu o marido dela, que ele teve câncer, e como que foi desafiador, e como que a técnica ajudou ela. E ela compartilhava também o processo que ela teve com os filhos dela, o quanto foi desafiador, mas ela sempre conseguia enxergar algo bom. E ela sempre conseguia se perguntar, alguma coisa daqui é para o meu bem. Alguma coisa que está acontecendo aqui é para o meu próprio bem, sabe? Então, não enxergue só os problemas da sua vida. Enxergue como se fosse alguma coisa muito boa vai chegar, entendeu? Então, alguma coisa muito boa você consegue extrair disso. Sempre tente enxergar o lado positivo da sua situação. Tá bom? Eu vou compartilhar aqui com você qual que é a técnica de Ho'oponopono que dá certo pra mim hoje, por que eu não pratico a técnica da Beth Russo, porque o mais importante de tudo é o seu sentimento. Eu vou falar mais sobre isso com vocês no próximo vídeo. Então, eu tenho certeza que se você está em um estado de escassez e de depressão e de ansiedade, é porque você está deixando de agradecer por alguma coisa. É porque você só está enxergando o que falta, o que dói, o que machuca. Tente enxergar as coisas boas, o que está acontecendo na sua vida que é bom hoje. Quais são os aspectos positivos da sua casa, o que você gosta da sua casa. Olhe para essas coisas. Não foque na falta, não foque no que não tá bom. Foque no que você gosta, que tá aí, para que você consiga alcançar coisas melhores, tá bom? Então agradeça pelo que você já tem. Não precisa escrever no papel, só tire um momento do seu dia e olhe para o céu, sei lá, o que for melhor, mais confortável para você, e simplesmente agradeça. E quanto mais você agradecer, mais coisas vão começar. Você pode começar agradecendo pela sua mão, tá? Pelos seus olhos, por coisas que você acredita serem pequenas, e tudo vai aumentando e você vai conseguir encontrar mais formas de agradecer pela saúde do seu filho, né? De repente você tem escassez de dinheiro, mas a saúde é ótima, então comece a olhar para isso.
Comece a olhar para o que está dando certo e as coisas vão começar a se desenrolar. Eu tenho certeza disso, tá bom? E eu vou começar a compartilhar esses conteúdos aqui no canal também, de ferramentas poderosas para ajudar a manifestar dinheiro, tudo que deu certo para mim, porque eu recebi um comentário de uma moça falando, né, que arquétipos não deu resultado para elas, que ela já ativou a Fênix, todos os arquétipos, e que ela não acredita que deu resultados para ela. Que ela acredita que mudar de vida não é você, e que o único arquétipo que deu resultado para ela foi o da Cleópatra, que ela sentia vontade de se arrumar, de mudar o cabelo, e ela acredita que isso não é mudar de vida. Que mudar de vida é você conseguir um emprego e você conseguir encontrar o amor da sua vida e você ser feliz. Só que às vezes ela tá olhando tanto pro lado negativo que as ferramentas de arquétipos, que os insights que os arquétipos nos traz, que arquétipos são ferramentas, né? Ela não tá conseguindo enxergar, entende? Então tudo é ferramenta. Ho'oponopono é uma ferramenta, arquétipos são uma ferramenta de elevação de energia, de insights que muda completamente a nossa vida. Eu acredito muito no poder dos arquétipos, mas você também precisa estar preparada para receber as ideias boas daquela energia, para não ficar só do lado sombra daquela energia. Por isso que é importante você cuidar de você e cuidar do seu foco também e ter intenção, tá bom? Então, vou começar a compartilhar esses conteúdos aqui. Eu tenho certeza que vai ser de grande valor para vocês também, tá bom? Então, ferramentas, gente. Mas a principal coisa que muda, tudo começa em você, tá bom? E após você começar a enxergar isso, enxergar coisas boas que já estão na sua vida e começar a agradecer, pode ter certeza que a mudança será inevitável, tá bom? Então, gratidão para quem assistiu até aqui. Eu espero que tenha sido de grande valor para você. Realmente foi um vídeo assim, sem roteiro, do fundo da minha alma, porque eu tenho porque eu tive esse insight, né? Nunca falei sobre isso aqui com vocês. E tive vários outros insights que eu vou estar compartilhando aqui com vocês, tá bom? E se você gostou, deixa o seu like, compartilhe com alguém que está precisando dessa mensagem, se inscreva no canal para não perder nada. E a gente se vê então nos próximos conteúdos.